Deus seja louvado. Quero saudar aqui a todos que verem essa live com a santa paz do nosso Senhor Jesus. Então, irmãos, no áudio passado, na live passada, eu comecei a falar sobre a idolatria. E hoje eu quero fazer mais uma livezinha aqui, falando mais um pouquinho sobre a idolatria e sobre aquilo que Deus preparou eu falar depois, né? Então é o seguinte, o que é idolatria? Muitas das vezes as pessoas praticam, como eu já disse, e nem percebem que estão praticando a idolatria. E a idolatria não é como os outros pecados, os outros pecados as pessoas cometem lá fora da igreja ou dentro da própria igreja, né, com outros tipos de pecado. E a idolatria, ela está vinculada à própria igreja, à própria religião. São procedimentos que as igrejas pedem para os fiéis fazerem e que são idolatria. As pessoas fazem aquela parte pensando que estão servindo a Deus e não estão. Porque o Senhor Jesus nos disse que os idólatras, eles não têm parte no reino de Deus. Então, irmãos, para aquele que tem fé, para aquele que quer ser um cristão, ele tem que olhar essa parte aí, como toda a Sagrada Escritura, né? Mas principalmente essa parte. Mas se eu vou numa igreja, o que eu vou fazer lá? O que aquela igreja oferece para os seus membros a respeito, verdadeiramente a respeito da palavra de Deus? E se nenhum ato daquele você percebeu que aquilo é um ato idólatra, e você é um servo de Deus, é uma serva de Deus, você não pode permanecer lá, naquela igreja. Não, mas tem rituais ali, que tem igrejas por aí, irmãos, fazendo rituais satânicos mesmo, né? E a gente se vê que tem bastante membros lá dentro. E outras se disfarçam um pouco mais, mas tem lá os seus rituais satânicos também. Porque tudo aquilo que é fora da palavra de Deus se torna um ritual satânico. Como eu disse em outras lives que eu já fiz, que todo sacrifício feito a Deus, fora da doutrina, é culto oferecido a demônios. Então, irmãos, é um cuidado que o cristão precisa ter. Por isso a palavra de Deus diz também, orai e vigiai para que não caias em tentação. A tentação ela vem de diversas formas. Até para a gente servir a Deus, nós temos que estar preparados espiritualmente para não estar fazendo um ritual contra a palavra de Deus e pensando que estamos servindo a Deus. Porque isso é o que acontecia com o povo antes de Jesus Cristo vir. Aquele povo, eles tinham religião, eles tinham igreja, mas eles faziam tudo errado. Então eu quero deixar um conselho aqui para você, irmão e irmãs, que ouvirem esse áudio aqui e que acredita, porque todos nós temos um pouquinho de fé. Todos nós acreditamos estar servindo a Deus, mas nós precisamos se corrigir. E a Sagrada Escritura é o caminho aonde nós temos que se corrigir. Porque só por intermédio do conhecimento é que nós vamos entender o que é agradável a Deus e o que não é agradável a Deus. Quantas pessoas que se diz servo de Deus e tem ali uma
uma certa fé, até de se admirar, as pessoas, né, se admiram pela a fé que a pessoa expressa e acabam estando envolvidos dentro de igrejas que os seus rituais ali são satânicos. Como eu já disse em outra live. Eles são satânicos, porque estão celebrando algo que é contra a palavra de Deus. E por falta de conhecimento, as pessoas estão lá, adorando, se emocionando, dizendo que estão recebendo o Espírito Santo. E o Espírito Santo, irmãos, não vem, não chega em nenhuma pessoa que não esteja agraciada com a obediência na palavra. Está escrito que o nosso corpo, ele é o templo, ele é um templo de Deus. Mas para ele ser um templo de Deus, irmão, nós temos que transformar esse nosso corpo em um templo de Deus, porque senão ele não vai habitar. Ele não vai habitar em um corpo imundo. Porque todos aqueles que estão fora da palavra, para Deus, para a habitação de Deus, ele está imundo. E se ele está imundo, Deus não vai habitar nesse corpo. Vemos e ouvimos pastores, homens que se dizem pregadores, falando em línguas, aquela língua não é do Espírito Santo. Irmãos, porque está escrito que Deus ia mandar o Espírito Santo e aquele povo seria consolado, aquele povo iria falar em línguas estranhas, mas tem que ter o intérprete quando alguém estiver falando em línguas dentro da igreja. Se ninguém entender, irmão, pode sair fora. É mandamento. Assim como tem alguém para falar em língua, Deus já preparou outros ali para entender, porque senão ele está falando em vão. Está falando em língua para quem? Não é porque ele falou em língua que a pessoa não vai entender. Nem todos vão entender. Mas sempre vai ter que ter alguém ali para entender o que ele falou. Porque falar em línguas para ninguém entender, está falando em vão, irmão. Está falando em vão. E isso acontece, na maioria das vezes, o falso profeta, falsos pastores, falsos crentes, eles gostam de falar em línguas para impactar as pessoas. As pessoas de baixo conhecimento, de baixo entendimento, acreditam que aquilo ali é verdade e não é, irmão. Não é verdade. Deus só usa uma pessoa quando ele estiver inteiramente dentro da palavra, cumprindo fielmente a sua palavra, tornando-se um fiel a ele. Não quer dizer, irmão, que um fiel a Deus, ele nunca vai ter um errozinho ali, de alguma coisa. Mas quando ele erra, ele sabe que ele errou. Nas mínimas coisas que pode acontecer na vida de uma pessoa, ele chega e pede perdão a Deus por aquele momento, aquela palavra que ele falou errada, e assim por diante. Então, ele não vai perder o Espírito Santo por aquilo. Se permanecer daquele jeito, é claro que ele vai perder, né? Mas ele tem que estar ciente de que ele é um homem de Deus,
Ela é uma mulher de Deus, e da boca da mulher de Deus e do homem de Deus não pode sair palavras torpes, porque isso está escrito. Enquanto alguém condena alguém por comer ou por beber alguma coisa, as pessoas condenam. E na Sagrada Escritura está escrito que nada daquilo que entra pela boca contamina o homem, mas sim aquilo que sai da boca do homem, que são as palavras torpes, as maus pronúncias, né? Porque diz a palavra, o coração, a boca fala aquilo que o coração sente, né? Então, o homem de Deus, a mulher de Deus, tem que ter muita cautela, muito conhecimento e muita obediência para frear a sua língua. Enquanto que as pessoas julgam uma pessoa, porque, vamos supor, porque bebe lá alguma coisinha, enquanto que na palavra está escrito que nem tudo, nem tudo não, fala assim, nada que entra pela boca contamina o corpo, mas sim aquilo que sai da boca. Enquanto, muitas das vezes, não estou apoiando ninguém aqui a beber, irmãos, mas enquanto a pessoa está ignorando, às vezes, uma bebida, que digamos, a pessoa está falando coisas piores do que se fosse para tomar uma bebida, no caso, né? Estou falando assim para igualar as duas coisas. Para igualar as duas coisas. Enquanto a pessoa cuida de uma e descuida da outra. Então, assim como nós devemos ter cuidado para não beber uma bebida forte, nós devemos cuidar também daquilo que nós falamos, para que nós não sejamos condenados por aquilo que falamos. Deus, por intermédio dos seus profetas, ensinou para nós essa parte. Enquanto o homem se limita, né, de beber, que está fazendo muito bem, se limitar, mas ele está falando palavras torpes, que vai ofender a Deus a mesma coisa. Veja bem, irmão, está escrito assim, na Sagrada Escritura está escrito assim, o escândalo, ele é inevitável, mas ai daquele por onde ele vier. Do que significa isso, irmão? Enquanto há pessoas que eu já disse aqui, condena a outra porque bebeu, e não está escrito na Bíblia em lugar nenhum que beber é pecado. Mas o escândalo que a pessoa dá, esse é pecado. E se a pessoa beber, ele pode passar da dose e acabar dando escândalo. Aí que ele está cometendo o pecado, é pelo o escândalo. Tanto é que o Senhor Jesus disse também na sua palavra, que até comer, para quem come com escândalo, é pecado. A gula, ela é pecado. E as pessoas não percebem isso. Elas não percebem. Então, o pecado ele vem por intermédio do escândalo. E esse escândalo, a pessoa tem tanto jeito, gente, das pessoas dar escândalo, fazer com que o nosso próximo olhe para a gente com um olhar, né, diferente, porque está vendo em nós uma postura que não cabe, e principalmente quando essa pessoa se dedica a servir a Deus. Aí é que as pessoas vão ver defeito nele com mais facilidade.
Por isso que todo cuidado é pouco, quando a pessoa se dedica a servir a Deus. Porque aí o povo, qualquer coisinha que ele faz, aí o povo vê que é pecado. Só que eles estão fazendo 10 vezes, 20 vezes pior, mas estão vendo que aquele está fazendo aquilo lá. Então, por isso que há que tem que ter cuidado com aquilo que fala, com aquilo que come e com aquilo que bebe. Não é pecado nem beber e nem comer. Mas se nós prestar atenção, o pecado é o escândalo que vem. Que nem Jesus Cristo falou, Jesus Cristo não proibiu ninguém de comer, mas está escrito que até comer, para quem come com escândalo, é pecado. Então, irmãos, nós devemos ter muito cuidado. A obra de Deus ela é muito fina. Se nós não perceberem, nós pecamos por estar acusando uma pessoa que não está fazendo nada, ou de nós estarmos fazendo alguma coisa e achando que não estamos fazendo nada. Porque o homem peca na presença de Deus por pensamento, palavra e obra. Veja bem, diz a palavra de Deus que se o homem olhar para uma mulher com intenção impura, ele já adulterou com ela. Então, irmãos, esse cuidado que o homem tem que ter, e a mulher também tem que ter, porque essa culpa não cai só no homem. Porque do jeito que o mundo está hoje, as mulheres estão saindo na rua quase nua. Se o homem não tiver o Espírito Santo de Deus com ele, ele acaba cometendo esse tipo de pecado. Porque as mulheres é que estão saindo quase nua na rua. Então, é como diz a palavra, orai e vigiai para que não caia em tentação. Se a pessoa não tiver com o pensamento voltado a Deus a todo momento, o diabo passa na frente dele toda hora com certa situação para fazer ele pecar. E ela pecar também, porque a mulher que coloca uma roupa indecente para sair para a rua, ela já está pecando. Ela já está pecando. Claro, ela já é uma pecadora. E ela vai fazer quantos homens pecar por pensamento, por palavras, até por obras, né? E assim por diante. Mas a própria pessoa, a própria mulher, ela não reconhece isso daí. Ela não reconhece. Está escrito na Sagrada Escritura que a mulher tem que se vestir com decência. Tem que se postar com decência. Está falando da mulher cristã. Não está falando de outras mulheres. As outras mulheres fazem o que querem. Aliás, cada um faz o que quer. Mas se a mulher quer ser cristã, no momento que ela se dedica a ser uma mulher cristã, ela já não pode mais fazer esse tipo de coisa. Ela tem que olhar a roupa que ela veste, para que não seja ela a causadora do pecado, porque se ela colocar, ela já está pecando e vai fazer outras pessoas pecarem também. Então é sobre a vestidura que as pessoas colocam. Isso é pecado, irmão. Uma roupa indecente é pecado. Beber bebida fora do limite é pecado. Comer também fora do limite é pecado. Está falando. A palavra de Deus fala, a gula, ela é pecado. Então são duas coisas que eu abordei aqui agora, três coisas, que são coisas que as pessoas nem percebem.
praticarem a idolatria dentro da própria igreja, eles fazem aquilo com a naturalidade, achando que estão servindo a Deus. Veste uma roupa e acha que aquilo ali não tem nada a ver. Comem com escândalo e acham que aquilo não tem nada a ver. E tem, irmão, as pessoas precisam observar a palavra de Deus. Irmãos, como eu estou fazendo áudio, procurando fazer bem curtinho os áudios, para não ser muito cansativo, eu quero, em outros áudios, quero falar mais abertamente, né, sobre esses assuntos, que quanto mais nós aprender sobre as mínimas coisas que as pessoas pensam, as pessoas julgam uma coisa e esquecem da outra. E a pessoa tem que estar ciente a tudo, aquilo que pode ser pecado. Como estamos acabando de falar, que até ir na igreja, mas se você vai na igreja errada, você vai fazer uma adoração que você acha que está fazendo para Deus, fora da doutrina, você já está pecando também. Por isso, irmãos, é necessário o conhecimento dentro da palavra de Deus. Sem esse conhecimento, jamais nós vamos servir a Deus em espírito e em verdade. Deus seja louvado. Peço aqui, irmãos, a vocês que se ouvir essa live, né, com essas humildes palavras, mas fiéis e verdadeiras, eu peço a você que compartilhe com alguém, que dê o seu like, né? Ative o sininho das notificações, que assim o YouTube manda para você, manda para outras pessoas, né? E assim. Quero saudar a todos que tiverem a oportunidade de ver essa live com a santa paz do nosso Senhor Jesus. Amém.